A encefalopatia CDKL5, também conhecido como doença da deficiência de CDKL5, ela se relaciona a uma variante patogênica do gene que produz uma enzima que é a ciclina dependente quinase like 5, né? Por isso que é o gene CDKL5. Então você tem uma deficiência, tem uma formação anormal dessa enzima, né? É uma importante causa de epilepsias de início bem precoce, é uma média de 6 semanas, com uma pronunciada hipotonia. Então a criança é bem hipotônica. A combinação de salvas de espasmos infantis, crises tônicas nos primeiros meses de vida é característico. Importante, espasmo infantil com crise tônica. Mas vários tipos de crise podem ocorrer. Aqui é que complica para a gente, né? Tem que estar lembrando desses quadros aqui. Ou pelo menos se reportando, né, a esse artigo quando a gente tiver essas crianças em mãos. As crises frequentemente têm múltiplas fases. Você tem uma clássica sequência de uma crise hipermotora hipercinética tônica. É uma crise, é um espasmo, né? É hipermotor, hipercinético e tônico depois, né? E o espasmo. Você vai ter um atraso grave profundo, né? Em praticamente todos os casos aqui. Um atraso neurológico grave e profundo. Epidemiologia, vamos ver o que ele fala para a gente, se é frequente, como ele diz, né? A encefalopatia epilética do desenvolvimento CDKL5 é rara. Você tem uma estimativa aqui de 1 para 40 mil e 1 para 60 mil nascidos vivos. É muito rara, né? Está ligada ao X e as crianças do sexo feminino, elas fazem uma razão com o sexo masculino de 4 para 1. Ocorre mais em meninas, então. Contexto clínico. A idade média do início das crises é 6 semanas. E 90% dos casos tem início antes dos 3 meses. A preocupação quanto ao desenvolvimento está presente no início das crises, mas se torna bem evidente nessa alteração ao longo, à medida que o tempo vai passando. Uma regressão verdadeira, né, neuromotora, é rara. O exame neurológico mostra hipotonia difusa, mais uma circunferência craniana normal no início do quadro. Você vai ter comprometimento cortical visual, com contato ocular pobre e falta de busca, né, de tracking visual, né? Falta de tracking, a criança não acompanha com os olhos, né, os eventos que estão acontecendo, né? Você pode ter alguns dismorfismos faciais leves, sutis. Você pode ter uma região frontal ampla. Você pode ter lábios proeminentes, né? Você pode ter aqui o filtro profundo. As falanges são inchadas. E você tem esse tapered fingers. Acho que eu vou mostrar aqui que é melhor do que a gente falar, né? Você tem esses dedinhos que eles são mais encurtados, né, em relação à mão. São os tapered fingers, né? Você vê que já tem um aspecto meio patológico mesmo. Curso da doença. A epilepsia, ela é resistente a drogas. A maior parte dos pacientes tem uma deficiência intelectual grave e a maior parte dos pacientes continua a ter crises diárias, ainda que você tenha alguns períodos livres de crise, 2 meses ou mais, em alguns casos, né? A marcha independente e a capacidade de você falar algumas palavras é atingida
em menos de 1/4 dos casos dos pacientes. Então você tem uma deficiência neurológica grave mesmo. Distúrbio de movimento, incluindo coreotetose, acatesia, distonia, parkinsonismo, podem afetar uma minoria de pacientes. Os homens são mais severamente afetados. Tipo de crise, uma evolução ruim, né? Tipo de crise. A crise inicial, tipo de crise inicial varia, mas mais comumente crise tônica, né? Espasmos, crise generalizada tônico-clônica ou crises focais são vistas. À medida que o tempo vai passando, outras crises vão surgindo. A maioria vai ter espasmos epilépticos ou crises tônicas. Uma característica tipo de crise, visto em muitos, mas não em todos os casos, é a crise hipermotor hipercinética tônica seguida de espasmo. É uma sequência de crises, então. Você tem o quadro hipermotor hipercinético, aí tônico, depois vem um espasmo. Primeira parte desta crise começa com uma fase hipermotora, né, em que a criança ela chuta, ela vocaliza, ela pode rolar um pouquinho, dura 10 a 60 segundos. É seguido por uma fase tônica, ou seja, ou com extensão dos membros, ou extensão dos membros superiores e flexão dos membros inferiores durante 20 a 45 segundos. É tônica, né? Não parece um espasmo infantil. É tônica. A criança fica parada naquela posição 20 a 40 segundos. A crise evolui para uma série de espasmos extensores que duram 1 a 15 minutos. Prolongado. Crises similares que envolvem múltiplas fases com salvas de crises tônicas e espasmos, mas com uma variável distribuição das crises, dos tipos de crise, são comuns. Então você pode ter também vários tipos de crises, mas com uma ordem diferente dessa que foi descrita. Isso também é comum. Achados autonômicos são comumente vistos nas crises acima, com um enrubescimento facial flushing, dilatação pupilar, respiração irregular e crises também mioclônicas, clônicas, ausência e crise atônica no quadro, né? Pode ser visto isso ao longo do tempo. Caracteristicamente, a epilepsia associada com o CDKL5 segue 3 estágios sucessivos. Primeiro estágio, epilepsia precoce, epilepsia de início precoce, com crises tônico-clônicas breves, geralmente com um flushing facial. Estágio 2, a encefalopatia epilética com crises tônicas e espasmo infantil. E o estágio 3 é uma epilepsia multifocal e mioclônica com crises tônicas, mioclonia, ausência ou crises multifocais. É muito grave, né? Muito grave. EG. No estágio 1, o EG interictal é normal, mas o ictal mostra uma atenuação generalizada seguida por uma atividade rápida, principalmente frontal ou central, durante a crise tônica. Um surto-supressão, um padrão, não é visto nesse estágio. Estágio 1. Estágio 2. No estágio 2, o EG interictal é gravemente anormal, mostrando lentificação bilateral generalizada ou lentificação com spikes ou polyspikes. Padrão, surto-supressão, raramente tem sido mostrado nesse estágio. No estágio 3, o eletrointerictal mostra uma atividade delta de alta amplitude, o traçado é muito lento, então, e você tem espículas, salvas de espículas pseudoperiódicas, polyspikes e complexos ponta-onda, que são máximos na região central, temporal
ou temporo-occipital. Genética. Bom, uma variante patogênica ou aproximadamente patogênica ou likely pathogenic no gene CDKL5 é necessária para confirmar o diagnóstico da encefalopatia epilética e do desenvolvimento por CDKL5. E múltiplas variantes têm sido reportadas, têm sido descritas nos pacientes afetados. Você tem então dados limitados a respeito da correlação genotípica fenotípica, entretanto, as variantes podem se correlacionar de maneira leve, menos severa, com outras desordens que sejam semelhantes.